Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos continuar o treinamento. Nós estamos na terceira parte do nosso mini curso de Nime. Nos vídeos anteriores, que eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês, nós fizemos a apresentação do nosso case, que trata de rotatividade de colaboradores, que a gente também chama de churn. Eu já deixei aqui na descrição, eu estou deixando na descrição dos vídeos o link para download do dataset, do conjunto de dados. Nos vídeos anteriores, nós também fizemos a carga do nosso conjunto de dados e fizemos o tratamento do nosso conjunto de dados, fazendo conversão das variáveis necessárias. Algumas variáveis que eram nominais categóricas, nós convertemos para numéricas, e variáveis que eram numéricas, nós convertemos para nominais, para o uso efetivo do nosso modelo. Principalmente isso vai fazer muito sentido nesse vídeo, nesse terceiro vídeo do mini curso. Agora, vem para o Nime que nós vamos continuar com o nosso projeto, vamos continuar com o nosso mini curso. No vídeo anterior, a gente parou nesse exato ponto, onde a gente tem o nosso SV Reader, um Category to Number e um Number to String, todos conectados, com o objetivo de fazer a conversão do nosso conjunto de dados, das variáveis necessárias para o nosso conjunto de dados, para o nosso treinamento. Algumas variáveis são categóricas, a gente precisou convertê-las em numéricas, e algumas variáveis são numéricas, e uma variável é numérica, a gente precisou convertê-la para categórica. Além da gente ter um nó chamado Statistics, que é riquíssimo, como eu falei no vídeo anterior, mas que a gente vai utilizar ele basicamente para verificar se existem missing values, se existem valores ausentes no nosso conjunto de dados. Nosso objetivo aqui então é fazer a separação do conjunto de dados em treinamento e teste. A gente vai conhecer um novo nó para fazer isso e fazer o efetivo treinamento do nosso conjunto de dados através de uso de um modelo, de um nó que representa um modelo da aprendizagem de máquina. Então, continuando aqui, eu vou buscar o nó chamado partitioning. Partitioning. Tá aqui ele. Então, se eu quero fazer a partição de um conjunto de dados, eu vou procurar o nó partition para fazer essa partição do conjunto de dados. Vou colocar ele aqui na frente do nosso fluxo, faço a conexão do number to string para o partition, porque eu quero que o particionamento dos dados seja feito com a saída do number to string. Lembre-se que a saída do number to string para a gente, nesse exato momento, tem o nosso conjunto de dados na formatação que a gente quer, ou seja, os dados convertidos. Ou seja, aqueles dados têm que estar em formato categórico, estão em formato categórico, e aqueles dados têm que estar em formato numérico e estão efetivamente em formato numérico. Então eu coloco o partition na frente do fluxo, na continuação do fluxo, na continuação do circuito. Vamos abrir o partition, que está vendo que o semáforo dele está em vermelho. Eu clico no partition, passo o mouse, clico na engrenagem e vou ter acesso a essa tela de configuração do partition. O que é importante para a gente nessa tela de configuração do partition? O partition é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos escolher o quantitativo da primeira partição, do primeiro particionamento. Perceba que o partition ele tem duas saídas, dois nós. Isso quer dizer que no particionamento eu vou escolher isso quer dizer que nessa primeira seção eu vou escolher o que vai sair, o resultado da primeira partição. Então, se eu digo que no relativo, eu sempre vou escolher aqui, meu conselho é escolher o relativo, certo? Ou seja, em porcentagem. Isso quer dizer que o número que eu colocar aqui, 70% do meu conjunto de dados, vai sair na primeira partição. Claro que 30% vai sair na segunda partição. Se eu escolhesse aqui colocar 80% do nosso conjunto de dados, então 80% sairiam na primeira partição, claro, 20% para completar os 100, 20 sairiam na segunda partição, do segundo particionamento. Essa segunda seção do partition vai indicar para a gente a forma como eu gostaria de fazer esse particionamento, essa separação do conjunto de dados. Que eu posso fazer a partir do topo, posso fazer com sampling linear, de forma linear, posso fazer randômico, que é a escolha, é o que eu aconselho. Isso quer dizer que ele vai embaralhar o conjunto de dados e a partir do embaralhamento do conjunto de dados, o embaralhamento randômico do conjunto de dados, ele vai fazer a separação do que eu determinei 70-30, mas poderia fazer também de forma estratificada. Esse nosso conjunto de dados tem uma seção departamento, então eu poderia escolher fazer um particionamento pelos departamentos. Isso quer dizer que ele levaria em consideração os departamentos antes de fazer a separação do 70-30. Isso é feito para que eu possa ter uma separação igualitária também dentro dos meus departamentos, também dentro dessa variável departamento. A mesma coisa eu poderia fazer se eu quisesse fazer um particionamento estratificado pelo salário.
para ter uma separação, digamos assim, mais justa dentro dos salários. Nesse caso, isso não vai impactar a nossa análise, então a gente não vai escolher o estratificado, vamos escolher o randômico. Feita essa configuração, nós vamos clicar no OK. A gente vai ver que o nosso o semáforo do partition já passou para amarelo. E aí, finalmente, vamos poder fazer a execução do nosso nó. Passo o mouse, clico na execução. Ele está em verde, sucesso. Clico o mouse em cima dele. A gente vai ver agora que a gente tem duas saídas. Essas duas saídas estão representadas por essas duas abas, onde a gente pode ver que uma das abas, aqui, ó, primeira partição, segunda partição. Quer dizer que se eu clico na primeira partição ou na segunda, veja que os dados mudam. E na primeira partição eu consigo ver que eu tenho 10.499 linhas e na segunda partição eu tenho 4.500 linhas, ou seja, 70% do meu conjunto de dados foi para a primeira partição e 30% do meu conjunto de dados foi para a segunda partição, da forma como eu determinei. Uma vez que o nosso modelo está particionado, nosso próximo passo agora é trazer efetivamente o nosso modelo, o nosso treinamento, o nosso treinador. E aí, como eu disse a vocês no vídeo anterior, nós vamos usar um modelo simples, vamos usar o regressão logística. Eu vou procurar em inglês, né? Eu vou procurar aqui o Logistic Regression, e a gente vai ver que no NIME, o nosso modelo, para treinamento do nosso modelo, para uso não, mas para treinamento do nosso modelo, nós vamos usar sempre dois nós, certo? Eu vou precisar do Logistic Regression Predictor, eu vou colocar um pouco abaixo aqui do nosso fluxo, e vou precisar do Logistic Regression Learner. Eu sempre vou precisar de um Learner e sempre vou precisar de um Predictor, quando a gente está falando do treinamento de modelos de aprendizagem de máquina. E da mesma forma que eu tenho feito até agora, eu vou conectar o fluxo, certo? E da mesma forma que eu tenho feito até agora, eu vou conectar os nós para que eles continuem dentro do nosso circuito. Só que eu vou fazer o seguinte, isso é importante a gente entender. 70% do nosso conjunto de dados, certo? 70% do nosso conjunto de dados que sai nessa primeira porta, ele será utilizado para treinamento do nosso modelo. Então, 70% do nosso conjunto de dados vai ser utilizado para treinamento. Vou colocar aqui, ó. Essa primeira parte do nosso conjunto de dados vai ser utilizado para treinamento, certo? Treinamento. A segunda parte do nosso conjunto de dados fica aqui embaixo, vai ser utilizado para testes, certo? Então, 70% vai ser utilizado para treinamento e 30% vai ser utilizado para teste, certo? A saída daqui vai ser utilizada para teste, ok? Então, vamos fazer as conexões. 70% vai ser utilizado para treinamento, ou seja, para o aprendizado, para o learner, e 30% vai ser utilizado para o teste, aqui no nosso Predictor, certo? Nesse primeiro conjunto de dados, como eu estou explicando, vai ser utilizado para treinamento do modelo, vai ser utilizado para que o modelo matemático, nesse caso a regressão logística, possa ir no nosso conjunto de dados e possa aprender a extrair padrão. No nosso caso, ele tem que aprender o que faz com que um colaborador da nossa empresa resolva sair, ou o que faz com que o colaborador da nossa empresa resolva continuar. É a quantidade de horas trabalhadas? É o nível de satisfação? Foi o resultado da última avaliação? Então, é isso que o modelo Logistic Regression Learner, ou seja, regressão logística, efetivamente é o regressão logística, é isso que ele vai extrair do nosso conjunto de dados, é esse padrão que ele vai buscar no nosso conjunto de dados. E assim eu tenho que alimentar ele com 70% do nosso conjunto de dados. Jefferson, eu poderia ter trabalhado 80-20? Poderia sim. Você poderia ter trabalhado 80-20, você poderia ter trabalhado alguma variação entre 70, 75 e 80? Sim. A questão que é importante você lembrar aqui é o seguinte: a partir do momento em que eu trabalho com 70-30, que é o padrão 70-30, que é a minha recomendação inicial para você, você está dando 70% do conjunto de dados para a extração de padrão, para o treinamento, sim, e está dando 30% para teste. Se eu resolvo dar 80% do nosso conjunto de dados vai ser utilizado para extração de padrões, ok. Eu tenho bastante dados para extração de padrão, mas eu só vou fazer o teste com 20%. Então o modelo ele vai aprender muito, mas ele vai ter menos oportunidade para teste.
somente com os 20%. Por isso que muita gente pensa, vamos dar muito dado para ele fazer o treinamento. Vamos dar 90%. Você poderia fazer isso? Raciocina comigo. 90% do nosso conjunto de dados vai ser utilizado para extração de padrão, então ele vai aprender muito, ele vai ter muito dado para extrair padrão, para aprender o comportamento de alguém que sai, o comportamento de alguém que sai, o comportamento que alguém fica, mas ele só vai ter 10% do nosso conjunto de dados. Caso eu resolva fazer 90-10 no particionamento, ele só vai ter 10% do conjunto de dados para teste, é muito pouco para teste. É como se ele tivesse pouquíssimo tempo numa prova de vestibular ou numa prova de concurso para poder mostrar tudo que ele aprendeu em 90% do tempo e 90% do nosso conjunto de dados. Por isso que um particionamento, e se a gente faz o contrário, e se a gente faz 60-40, eu estou dando, aí o problema é o contrário, eu estou dando um pouco ou bem menos dado para extração de padrão, então ele vai ter menos tempo para estudar para o nosso vestibular, menos tempo para estudar para o nosso concurso, caso isso fosse um concurso, e vai ter mas vai ter bastante tempo para fazer a prova, 40%. Porém, ele terá só 60% de tempo, ou só 60% do nosso conjunto de dados para poder aprender, para poder fazer o efetivo treinamento. Por isso que a gente acaba sempre ficando ali entre 70, 30, 80, 20. É um particionamento razoável para você começar a trabalhar, ok? Feita então a ligação entre os nós, percebam que aqui nós temos algo interessante, algo que é novo. Eu tenho um nó que foi mencionado anteriormente, mas que a gente efetivamente não usou. Eu tenho um nó que ele é um quadrado, certo? Aqui, e eu tenho um nó que é um quadrado aqui também. Eu já falei para vocês que nós que representam esses quadrados, eles são nós que representam saídas de modelo, certo? Saída de modelo. Novamente, se eu clicar em cima do componente, após a sua execução, eu vou poder ver que existem aqui, né, no NAIM 5, essa parte de baixo aqui representa a saída. Eu tenho uma saída, né, eu tenho uma aba que representa essa primeira saída, que vai ser o modelo. Eu tenho uma aba que representa a segunda saída. Eu tenho uma aba que representa a terceira saída. Se eu clicar nesse nó predictor, eu vou ter uma única aba, que é essa aba que representa essa saída. Então, quando a gente executar esse nó, a gente vai ver o que tem em cada um. A gente vai ver de que é composta cada um desses nós de saída, ok? Mas por enquanto eu vou fazer a ligação, vamos completar a ligação dos nossos nós. Então eu vou ligar nó modelo com nó modelo, completei o nosso circuito. Porém, os nossos nós estão precisando de configuração, precisa que a gente abra ele para fazer uma configuração. Vamos começar pela configuração do Logistic Regression Learner. Passo o mouse nele, clico na engrenagem, e esse nó, ele tem uma configuração importantíssima, vamos checar aqui comigo. Essa primeira parte do nosso nó, que é o que está, essa primeira seção do nó, que é da configuração do nó, que é o target, ele tem uma variável importante que a gente precisa configurar, que é a coluna target, ou a coluna alvo. Lembra que a gente falou nos vídeos anteriores que a nossa coluna alvo, nesse caso, é a variável left, porque no aprendizado supervisionado é a variável que é o resultado. Então eu já sei o resultado, eu já sei nesse momento do treinamento supervisionado quem saiu e quem continuou na nossa empresa. Qual colaborador saiu, qual colaborador continuou. Então eu preciso usar essa variável left, que está aqui, tá vendo? Para poder fazer o treinamento do para poder indicar ao nosso modelo qual variável ele vai utilizar para ser a variável dependente. Variáveis dependentes, variáveis independentes são um termo que a gente usa na estatística. Então eu preciso indicar para ele quais são as variáveis dependentes. Lembre que anteriormente eu precisei fazer a conversão da nossa variável left, que ela estava numérica para categórica, lembra disso? No vídeo anterior, a gente precisou fazer essa conversão. Por quê? Porque o modelo que nós estamos trabalhando, o regressão logística, ele trabalha com variáveis alvo categórica. É tanto que ele está listando aqui departamento, salário, como se fossem variáveis alvos. Não, ele está listando todas as variáveis categóricas, mas a gente tem noção de que a variável alvo que a gente precisa trabalhar é o left, ok? Então essa configuração é importante para a gente. Uma outra configuração que a gente precisa fazer, que é importante também, é nessa outra seção.
certo? Nessa outra sessão. Em vídeos posteriores a gente vai entender o que são os solvers, o que são os algoritmos utilizados para otimização dentro do modelo. Nesse mini curso não nos interessa, interessa completar um processo. Nessa segunda sessão é importante entender o seguinte: eu vou deixar aqui do lado direito, eu preciso deixar aqui do lado direito somente as variáveis numéricas. Lembra que a gente teve um trabalho de fazer uma conversão de variáveis categóricas para numéricas para facilitar o cálculo do nosso modelo. Regressão logística, no final das contas, é um modelo matemático. Então eu preciso filtrar essas duas variáveis, variável departamento e variável salário. Então eu vou transferir essas variáveis para cá, eu vou selecionar, clique em Ctrl para poder selecionar mais variáveis, né? Tá vendo? Eu estou clicando em Ctrl, eu posso selecionar mais variáveis que eu queira transferir de volta, que eu queira tirar do nosso treinamento. Então fiz uma seleção dessas duas, eu vou clicar aqui na seta para tirar para não incluir no treinamento do nosso modelo. Então, feitas essas duas configurações, primeiro, variável target é o left, isso é importantíssimo, ponto importantíssimo. E segundo, já que eu já tenho a conversão das variáveis departamento e salário para numéricas, eu tenho aqui departamento to number e salário to number, eu não preciso dessas duas categóricas, até porque categóricas ele não vai saber o que fazer, né? Qual cálculo fazer. Feita essa configuração, eu clico no OK, passo o mouse novamente, faço a execução. Nosso modelo está dando uma pequena mensagem que é um warning, é um aviso, então não vai nos interessar nesse exato momento, mas esse é só um aviso, é tanto que ele conseguiu fazer a execução. Eu tenho aqui o nosso semáforo em verde, então vamos seguir, ok? Então, o nosso No Logistic Regression Learner foi executado com sucesso. Vamos verificar agora a configuração do No Logistic Regression Predictor. Passo o mouse em cima dele, configuração. Vamos verificar se precisa fazer alguma configuração. No geral, o Logistic Regression Predictor não precisa fazer nenhuma configuração. Para vocês entenderem, essa primeira seção é só se eu quisesse mudar o nome da variável resultante, da variável left, da variável prediction que vai ser criada. Qual é a função do prediction? Se a função do Logistic Regression Learner é extrair padrão, a função do Logistic Regression Predictor é testar o conjunto de dados. Para testar o conjunto de dados, ele vai receber o modelo através desse circuito aqui, vai receber 30% do conjunto de dados. É como se ele recebesse aqui a inteligência. Tudo o que o Logistic Regression Learner, o modelo, aprendeu com 70% do nosso conjunto de dados, vai passar agora para o Predictor para que, com dados novos, ele possa aplicar o que ele aprendeu. Aí, no aplicar o que ele aprendeu, ele vai gerar uma nova variável, que é uma variável left prediction, que aí é a previsão do modelo. E a gente vai poder comparar o que aconteceu na vida real, com a previsão do modelo. Quem na vida real saiu e quem, de acordo com o modelo, saiu ou ficou dentro do nosso conjunto de dados. Assim a gente vai poder ter, comparando uma com a outra, a gente vai ter uma medida do quanto o nosso modelo aprendeu efetivamente durante o seu treinamento. Então, nesse caso, olhando a configuração do nosso Logistic Regression Predictor, eu não quero mudar o nome da variável left, poderia mudar aqui e colocar minha previsão, algo do tipo, não, deixa assim, deixa do jeito que está, é o suficiente. Vamos clicar em OK, passar o mouse, um play, feita a execução do nosso conjunto de dados, ok? Feita a execução do nosso conjunto de dados. Para ver o resultado do nosso Logistic Regression Predictor, eu vou passar o mouse. Nesse caso eu não vou olhar aqui embaixo, eu vou gerar uma... Não vou olhar aqui embaixo, vou passar o mouse, botão direito, Open Output Port Table. Para finalizar esse vídeo, para ele não ficar tão longo, a gente vai ver aqui que existe agora sim uma nova variável. Uma variável chamada Prediction Left, tá vendo? Prediction Left. Que a gente vai comparar Prediction Left com Left para ver como é que foi a performance do nosso modelo. Enquanto o nosso modelo está acertando, enquanto o nosso modelo está acertando, enquanto o nosso modelo está errando. Mas por enquanto a gente vai parar por aqui e a gente continua num próximo vídeo.
No próximo vídeo, nós vamos usar um novo nó para fazer essa contagem, essa comparação e a gente poder ter uma ideia efetiva de como está o treinamento, a performance, de como o nosso modelo Logistic Regression funcionou durante o seu treinamento, o quanto ele pôde extrair de padrão. Caso a gente chegue à conclusão de que o Logistic Regression Learner não está desempenhando bem, a gente pode usar outros modelos, como árvore de decisão, por exemplo. Então, para você que chegou até esse momento do treinamento, parabéns. A gente está na penúltima etapa do nosso mini curso, do nosso treinamento. Para você que não acompanhou os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui nos cards para que você veja tanto o primeiro vídeo que tratou da carga do nosso conjunto de dados, quanto o segundo vídeo que tratou da conversão do nosso conjunto de dados para chegar nesse momento e entregar o modelo. E não desiste, se você chegou até esse momento, você está pertinho de concluir. Lembra do primeiro dia, quando a nossa jornada parecia tão longa? Você está muito perto, não desiste, você está quase lá. Vamos juntos até o final, eu estou junto com você para a gente concluir esse mini curso de Nagios. Se você chegou até esse momento, gostou desse conteúdo, dá um like aqui no nosso canal, se inscreve para não perder nenhum dos vídeos que a gente está produzindo por aqui. Te vejo no próximo vídeo.